A paz do Senhor Jesus, meus queridos, amados em Cristo, a noiva do Cordeiro. Louvemos a Deus por mais um momento ao qual o Senhor nos concede, para não só estarmos em sua presença, mas também venhamos nós divulgarmos, louvado seja o nome do Senhor, as suas riquezas, o seu imenso poder, as suas grandezas. Para a honra e a glória de Jesus, nós louvemos a Deus por a oportunidade de participarmos justamente dos projetos de Deus. Projetos que o próprio Senhor constituiu. O Senhor ele tem nos fortalecido, nos dado graça, e a cada momento e a cada instante nós podemos contemplarmos as maravilhas desse Deus que não faz questão nem mede esforço para abençoar o Filho seu. Mas muitas das vezes é necessário passarmos por momentos de solidão, por momentos de passagem pela nossa vida que pensamos nós que está chegando o fim, vai ser o fim e a luta não vai passar. E pensamos nós até muitas das vezes que Deus não vai nos favorecer. Chegamos um momento de conclusões aonde a nossa mente é perversa para trazer pensamentos negativos, onde nós pensamos que estamos sozinhos diante de grandes pelejas, diante de tão grandes gigantes que têm se levantado. Eu quero tratar em uma saudação ao qual o Senhor me desperta para falar com os queridos e com os amados irmãos que já nos cerca com sua, louvado seja o nome do Senhor, atenção. Eu louvo a Deus pela vida de Edilson Silva, meu amigão, que Deus em Cristo te abençoe. Também ao meu querido irmão pregador João Borges, homem de Deus, homem que tem estado, louvado seja o nome do Senhor, sempre à disposição da obra de Deus. Deus continue te abençoando, homem de Deus. Assim também como o pregador, Edgilson Oliveira, meu grande amigo também. Um forte abraço, meu irmão. Muita saudade de vocês, sem demagogia. Sou uma pessoa sincera, com transparência, que gosto, louvado seja o nome do Senhor, de valorizar cada um de vocês, porque eu sei que iremos louvar em um grande coral. Também, Sayonara Gonçalves, que Deus te abençoe, a você, serva de Deus, ao seu lar, ao seu ministério, que Deus continue vos abençoando. Eu quero tratar neste momento em uma passagem bastante, louvado seja o nome do Senhor, ela é bastante apresentada, bastante divulgada, mas eu quero tratar justamente daquilo que o Senhor ele já colocou em meu coração, para que possamos e nós meditarmos junto com o Senhor. No capítulo de número 9 do segundo livro do profeta Samuel, e o versículo, louvado seja o nome do Senhor, 4 diz: E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, que está em casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou da casa de Maquim, filho de Amiel, de Lodebar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, diante de muitas palavras negativas, de muitos sonhos frustrados, de coisas que passaram, que trouxeram afrontas sobre nossa vida, nós ficamos diante de vários textos da Bíblia Sagrada e ele nos proporciona mais fé, mais confiança. Pessoas que foram tiradas de cena, pessoas que ninguém contava mais com ela. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vejamos essa passagem que fala-se de um jovem herdeiro ao qual é eliminado o seu sonho, ao qual destituído, esquecido, colocado em um lugar de esquecimento, aonde ele, por sua idade ainda na sua infância, quando foi chegado a notícia, ele foi vítima também daquele fracasso que sucedeu no reinado do seu avô Saul e do seu pai Jonathan. Uma afronta bastante, louvado seja o nome do Senhor, polêmica, porque aquele jovem, ou seja, aquela criança, ela dependia de pessoas para
o tratar, para o cuidar, para o dar banho, para o conduzir de um lado ao outro. E aquele jovem, ele ainda, na sua infância, ele não tinha ideia do que estava sucedendo. Louvado seja o nome do Senhor. E havendo aquela peleja, chega a notícia que os seus pais, seu avô, seu pai Jonathan, ele já tinha encerrado na terra a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa forte que bate em meu coração justamente é sobre essa infância, sobre essa criança indefesa que precisava de um colo, de alguém para lhe confortar, mesmo porque ele nasceu em um berço, louvado seja o nome do Senhor, que traria para ele bastante conforto. Mas vejamos como as afrontas, ela vem de encontro às pessoas que, mesmo tendo nascido em posição privilegiada, as lutas, elas vêm também quando Deus tem algo a realizar na vida dessa pessoa. Pessoas que andam frustradas, sem sonhos, desanimadas. Pessoas que buscam, louvado seja o nome do Senhor, razão para viver. Então este jovem, essa criança, Mefibosete, ele era simples. Ele estava no braço da mama ou na ama dele, ou seja, a babá. E na hora que o vexame veio, na hora em que as pressões vieram, que todos vinham porque o rei já morto, seu filho também, provavelmente a peleja ia ser por mais conquista, louvado seja o nome do Senhor, ao ponto de invadirem aquele palácio e retirar tudo que tinha de valor. E aquele jovem, ele se tornava algo de ameaça. Mas aquela jovem, ela tenta defender aquele jovem e corre. Mas ela também precisaria de fazer a sua própria defesa. E no percurso ao qual ela vai fazendo, ela esmorece as forças. O menino, ele é um pouco forte e ela vai perdendo as energias de manter o equilíbrio daquele menino fixado nela. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que aquele menino, ele cai. E ele caindo agora, ele tem algo que ia ser marcante pelo longo espaço de todo o projeto de vida, ao qual, louvado seja o nome do Senhor, ele teria que passar na face da terra. Uma mudança de plano, uma mudança de sentido, uma mudança de origem, de natureza. Aquele menino, ele estava prestes a passar por várias mudanças. Há uma forma de que ele não entendia e não compreendia o que estava sucedendo, ao ponto, naquele limite daquela mulher procurar se defender e defender o próprio menino Mefibosete. Aquele menino escorrega dos seus braços e traz agora uma grande e dolorosa história ao qual nós vamos percorrer neste momento. E se você tiver um espaço nesse instante para convidar alguém para participar também deste banquete, compartilhar com outras pessoas, eu queria tão somente ser canal de Deus, ser bênção de Deus para a sua vida neste momento. Queria fazer uma transmissão de algo que vai nos surpreender, algo que o Espírito Santo vai nos conduzir durante todo esse trajeto. Cremos nós que o Senhor está com a mão dele estendida para nos abençoar. E a Bíblia vai tratar que alguém olha a situação precária, enfrentada, e alguém vê aquele menino e tem caridade daquele menino. Alguém. E vejamos que nós estamos de frente de um texto que um cidadão, comerciante, louvado seja o nome do Senhor, que habitava em Lodebar, Amiel, ele pega aquela criança e vê a tragédia ao qual não só a família tem enfrentado. Por sinal, agora pai e o seu avô estavam mortos. E agora aquela criança ainda respirava. Mas ela agora não é mais perfeita. Aquela criança, ela não corria mais com suas próprias pernas. Foi-se bem notado que aquela criança, ela foi pega nos braços, no regaço, ou seja, quando o homem ele observa que aquela criança não se equilibrava mais por suas pernas, ele se compadeceu e levou aquela criança para um lugar onde teria uma segurança, onde ele poderia, louvado seja o nome do Senhor, dar o sustento daquela criança. E as orientações e os pensamentos daquela criança
Vejamos nós no momento ao qual nós passamos a viver aquela passagem. Com certeza essa criança ela passou por um processo psicológico muito forte, uma pressão notável, quando ela procura seus pais, observa de um lado para o outro e ela já não tem mais os seus pais do seu lado. Não tem mais os seus amigos de infância, aqueles da origem que iam crescendo junto. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós estamos caminhando, tropeçamos, não temos nem culpa da queda, mas a queda deixa-nos mancos e nós passamos a viver em outro mundo, com outras pessoas, com outras origens, outras tradições, outras culturas, e começamos a imaginarmos nesse momento tão luta psicóloga aquele homem passou, a psicologia ela enfrentada pela mente daquele jovem que cresceu agora somente com recordações e sonhos que foram frustrados, coisas que poderiam ter sido concretizadas em sua vida. E aquele jovem, ele procura, louvado seja o nome do Senhor, extrair novas amizades. Por sinal, ele não está mais no seu berço materno, ele não está mais diante da sua origem. Ele passa a viver e habitar com pessoas humildes, com pessoas simples, pessoas que, louvado seja o nome do Senhor, carecia, louvado seja o nome do Senhor, de ser alcançado por aquilo que a gente chama sorte, por aquilo que nós chamamos esperança, por aquilo que nós chamamos fé, por aquilo que nós confiamos que é pessoas que somente precisavam de um encontro com Deus. E a Bíblia vai dizer que esse menino ele cresce, mas ele cresce com uma dor dolorosa. Aquilo trouxe uma forte, louvado seja o nome do Senhor, mágoa no coração daquele jovem, porque ele agora tem como companheiro um par de muleta, para que ele possa se equilibrar de pé. Agora ele está distante de tudo e ele vai se desenvolvendo e vai ver as crianças brincando, saltando, correndo. E ele traz consigo muita tristeza. E ele vai se desenvolvendo diante, louvado seja o nome do Senhor, de várias dificuldades. De um lado está esse jovem passando por essas adversidades e luta. Do outro lado, Davi sendo ungido rei de Judá, agora assumindo o trono, louvado seja o nome do Senhor. Davi agora conquistando e mais conquistando lutas e batalhas. E Davi de um lado está guiado por Deus, enfrentando e não deixando ninguém de pé, porque Deus era sobre a mão e a vida de Davi. Do outro lado está um jovem menino que nem sonhava, louvado seja o nome do Senhor, com um trajeto diferenciado ao qual Deus já tinha escrito, favorecendo aquele jovem. E um certo dia, a inquietação tira sono, a inquietação tira conforto, e a inquietação, ela obriga o sujeito espiritual a tomar decisões também espirituais, guiado sim por Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Davi ele começa a andar no seu palácio, e com ele, com sua mentalidade, com a minha conjectura, neste momento, abrigo eu uma conjectura neste momento para que nós venhamos compreender que ao passear naquele terraço do seu palácio de um lado para o outro, Davi ele começa a se lembrar das coisas boas que lhe favoreceram, desde qual dia que Samuel foi o encontrar, louvado seja o nome do Senhor. Davi ele começa a relembrar como ele foi honrado perante seu pai e perante os seus irmãos. E Davi ele começa a entender que não era por ali, não era só aquilo que Deus queria detalhar na vida dele, não era somente esse lembrete, louvado seja o nome do Senhor.
E Davi ele vai muito mais além em seus pensamentos. E ele começa a analisar tudo quanto Deus fez. E ele vê na sua frente justamente uma harpa. E ele relembra quantas vezes tocava aquela harpa com tanta unção. E o espírito maligno fugia de Saul. E ele começa a entender que Deus ainda quer falar coisas mais profundas com ele. E ele começa a ver uma afronta. E nessa afronta levanta-se um grande filisteu, um gigante, Golias, afrontando o exército ao qual Saul era o líder. E Saul, por sua vez, agora não tinha mais um comportamento de um adorador, porque o espírito excelente do Senhor não estava mais com o rei Saul. E Davi agora ele entende, louvado seja o nome do Senhor, que aquele gigante ele tinha que ser vencido. Mas aquele gigante ele não tinha que ser vencido não por lanças, não por escudo e não por espada. Aquele gigante ele precisava conhecer, não só ele, mas todo da sua origem, que existe um Deus em Israel. E no nome do Senhor dos Exércitos, Davi conseguiu derrotar aquele grande gigante. Mas ainda não era isso que Deus queria falar. E Deus agora começa a mostrar as perseguições, aonde, enciumado muitas das vezes por Davi ter uma intimidade com Deus e Saul não ter mais, Saul tentava contra a vida do rei Davi. Por sua vez agora Jonathan faz uma grande amizade, um laço lindo, uma experiência nova com o rei Davi. E nesta amizade eles fazem um pacto, fazem uma aliança. E essa aliança não pode ser quebrada. Eu quero te dizer, queridos e amados ouvintes, dessa narrativa, saudação ao qual eu passo para a nossa meditação, que não quebre a aliança que Deus fez com você. A aliança que o Senhor fez com você, independentemente do vento, independentemente do momento difícil que estás a atravessar e atravessando, a aliança com Deus, ela permanece. E a Bíblia vai insistir em implicar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Que o rei Saul, ele não se confortava em ver o rei Davi sendo exaltado pelo nosso Senhor e Salvador, o nosso Jesus Cristo. E ele levanta uma inveja, uma ira, uma angústia, uma tristeza, uma vontade. Uma hora de amar Davi e outra hora de aborrecer Davi. Quem conhece o texto bíblico, quem conhece as escrituras sagradas, vai ver que existiam momentos que Saul tentava amar Davi. Mas tinha momento que ele odiava, ele tinha um rancor, porque ele via ao qual Deus estava exaltando aos poucos, lapidação por lapidação, estava já chegando no ponto vaso. E o vaso ele passa por um processo tremendo. E é através dessas lapidações que vai caindo por terra os carrapichos, as sujeiras, as mentes vão ficando purificadas, o coração vai ficando puro, para Deus verdadeiramente operar na nossa vida. Mas ainda era pouco para o que o rei Davi estava imaginando naquele terraço, naquele salão do seu palácio. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai tratar conosco, oh coisa linda, que nessa grande amizade que ele fez com Jonathan, houve diálogo forte, houve grandes livramentos. E Davi, ele disse: eu vou honrar esse cara. E fizeram uma aliança. E é bem aí onde, louvado seja o nome do Senhor, essa saudação, essa palavra maravilhosa, ela vai ganhando vida, vai ganhando moral. É sobre a aliança, é sobre esse pacto forte. O pacto não pode morrer. O pacto, a aliança está de pé. Mesmo porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, o versículo 20, o Senhor vai dizer que estará conosco até a consumação dos séculos. Se dermos para entender bem, ele diz que vai estar conosco até a destruição. Nós estamos cada vez mais próximo do fim. De quê? Dessa terra. Nós veremos um novo céu e uma nova terra. Bem provável que estamos caminhando no trajeto, mas que precisamos melhorar? Sim, muitas coisas precisamos melhorar.
Cada dia mais o Senhor, Ele nos ensina. Nesse momento eu aprendo com você que está aí. E você com certeza está aprendendo algo ao qual o Senhor tem colocado nos meus lábios para nós amadurecermos juntos. A palavra ela serve para mim, para que eu possa me alimentar e dizer: Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. E a Bíblia vai tratar para nós que o rei ele está no palácio. A destruição ela foi tida como encerrada o reinado de Saul. E do outro lado, louvado seja o nome do Senhor, está um jovem agora que já cresceu, sofrendo o racismo, o menosprezo, sofrendo também muitas das vezes as acusações. Esse jovem estava ali. Esse jovem estava em um local que não era visto, nem era privilegiado por alguém. Mas o Senhor, Ele pega as coisas que não são para apresentar como é que Ele trabalha, como é o seu processo. Eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele sabe muito bem reciclar uma pessoa. Lembro muito bem de onde foi que o Senhor me resgatou. Lembro da sarjeta, do muro do esquecido, da vila da contenda, onde Ele me arrastou para aqui. E hoje eu louvo a Deus porque pouco que sabemos, aprendemos com o Senhor. E é bom ser humilde, é bom ser manso, é bom ser simples. É bom que a glória de Deus ela desça sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele começa a conversar e ele chega à sua conclusão de que tinha algo mais, que era alguém que necessitava e carecia. E ele procura, por sua vez, saber entre os empregados que trabalhava, que estava a seu serviço, sobre algum remanescente, sobre alguém, louvado seja o nome do Senhor, que ainda existia ou não da família de Saul. Existe algum remanescente para que eu possa me encontrar, para que eu possa dialogar? E alguém chegou para o rei Davi e disse: olha, tem um cara aqui que é notável, ele provavelmente entenda mais do que nós, ele saiba mais do que nós. Existe um cara que ele foi funcionário do rei Saul, é Ziba o nome dele. E ele tem pressa justamente para se encontrar com esse Ziba. Ele queria fazer novas descobertas. O rei Davi sabia que algo estava incomodando ele, algo estava ficando desconfortável. Seu semblante já não era mais o mesmo, porque existia uma cobrança muito grande de Deus para que ele viesse a pautar aquele assunto com alguém. E esse Ziba, ele não estava muito longe. Ele estava também prestando serviço para o rei Davi. Estava próximo. E chamam e traz Ziba até a presença do rei, e que nós vamos começarmos a entrarmos e enxergarmos quando ele diz: é tu, Ziba? Ele disse: servo teu. Ele se apresenta e ele diz: por acaso não existe alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele, para que eu tenha bondade, para que eu tenha verdadeiramente mais aliança com ele? Não tem alguém que eu possa, louvado seja o nome do Senhor, ainda auxiliar da casa de Saul? Ziba, ele conhecia a história de Mefibosete. Ele sabia onde Mefibosete se escondia, ou onde ele estava morando. É tão provável que ele vai logo trazendo praticamente toda a vida de Mefibosete. E eu creio que enquanto Ziba estava ali, eu creio que muitas noites Mefibosete clamava a Deus e dizia: Pai, muda a minha história, restitui as minhas forças, me renova como uma águia,
Ó Senhor, quantas lembranças eu tenho, quantas lembranças boas de momentos felizes com a minha família em um reinado. E hoje eu me encontro aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu consigo agora, com a minha conjectura, também ver Ziba de um lado, conversando com Deus. E eu começo a ver agora Deus inquietar Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi agora procura cada vez mais se aprofundar, querer saber. E Ziba diz: olha, esse cara não causa ameaça para ti. Então Ziba todo o tempo sabia, todo o tempo ele sabia aonde Mefibosete estava. Mas Ziba ele tinha medo, ele estava temente que aquela descoberta ele caísse à espada. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, amados e queridos irmãos, nós imaginamos que a nossa luta, nós imaginamos que o Senhor não tem nos visto, e nós imaginamos que Ele tem nos esquecido. Mas eu quero te dizer uma palavra santa, na minha e na sua vida. Vai chegar o momento seu, aguarde. Coisas maravilhosas há de acontecer em tua vida. Espera o tempo de Deus, por mais doloroso que esteja. Noites mal dormidas, trajetos sem destino, projetos sem mapeamento, ponteiros sem relógio, calendário sem número. Isso tudo faz parte de um grande, louvado seja o nome do Senhor, e tratar de Deus na nossa vida. Ele disse: aonde é que ele está? Ele disse: ele se encontra em Lodebar. Ele está morando na casa de Amiel em Lodebar. Vejamos que o rei agora ele prepara os carros, os cavaleiros. Por sinal, a majestade vai sair ao encontro de algo. Dessa vez ele não vai em uma guerra. Dessa vez ele não vai conquistar nenhuma terra. Nesse momento ele vai empossar, ele vai buscar alguém. Ele vai trazer alguém, louvado seja o nome do Senhor, para o seu convívio. Talvez você esteja aí e não tenha mais motivo algum. Talvez alguma palavra veio e lhe deixou com uma deficiência, como deixou Mefibosete. Talvez alguém te entristeceu ao ponto de você imaginar que era o fim de tudo. Eu quero louvar a Deus por tua vida, porque tu és firme e forte e permanece. E eu quero te dizer que o Senhor ele tem o melhor para ti. E é dentro dessa luta que Ele vai te exaltar. É dentro dessa luta que Ele vai fazer você levantar a bandeira da vitória. O Senhor é contigo. O Senhor, Ele te ama. Ele te amou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está presente a cada instante, a cada momento, em cada detalhe da sua vida. Ele está presente quando tu chora, quando tu louva, quando tu senta, quando tu para, quando tu começa a analisar, quando tu lembra de onde vieste, aonde estás, que fica em dúvida. O Senhor, Ele conhece todo o caráter teu. Então foi necessário o rei se levantar da área de conforto. Foi necessário agora ele compartilhar, louvado seja o nome do Senhor, aqueles momentos maravilhosos com Mefibosete. Mas primeiramente, para Deus se encontrar com alguém, Deus, ele, louvado seja o nome do Senhor, ele cria situações. E vem caravana no encontro à pessoa. Isso me faz lembrar o que está escrito no livro de Deuteronômio, onde diz que não precisa você correr atrás da bênção. A bênção ela vai ter que lhe achar, porque a bênção é sua. A bênção tem o seu tamanho. A bênção foi formada para você. Não adianta. Não adianta criticar, não adianta caluniar, apontar. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, fica somente olhando para quem quer acreditar, levantar a bandeira e mostrar que Deus é na tua vida. Então, quando eu prossigo esta mensagem, eu vejo a chegada dele agora em Lodebar. Imaginamos Lodebar como se fosse algo periférico, um bairro violento, onde a rotina daquele bairro, quem reina
é a prostituição, é a droga, é a violência. Vamos dizer que seja um bairro esquecido, onde as frustrações são grandes, onde as pessoas, quando vê, louvado seja o nome do Senhor, algo parecido com o que eles estavam enxergando, que era uma grande comitiva que vinha com o rei Davi, muitos se refugiavam em quê? Em seus barracos, outros se escondiam. E quantas vezes, detalhadamente, Mefibosete, ele não falou, louvado seja o nome do Senhor, das grandezas que ele foi testemunha ocular viva, testemunha que conseguiu enxergar para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, as grandezas de Deus. E quantas vezes as pessoas viram aquela criança crescer, virar um adolescente, e não vi nada parecido com o que ele contava. Assim ele se expressava: meu avô era o espadachim Saul, lutava muito, escudeiro, um homem valente, pegava a lança, lançava. Era um homem que verdadeiramente foi constituído para lutar. Meu pai era Jonathan. E ele começa a trazer a identidade de quem ele era. E quantas pessoas não debocharam, não riram, não disseram que ele não ia conquistar, não dizendo que ele não ia conseguir, não disseram que ele não ia chegar até o fim. Quantas pessoas muitas vezes querem frear a tua vida, querem deixar você impossibilitado de andar. Já basta a deficiência que tu leva contigo, a falta de força, a falta de fé. Muitas vezes a incredulidade, ela quer predominar nossas esperanças. Mas eu quero te dizer que o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida. O melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Você é um favorecido de Deus, você é uma favorecida do Senhor. Então ergue tão somente a tua cabeça. E naquele momento em que vem aquela comitiva com o rei, louvado seja o nome do Senhor, entrando em Lodebar, muitas pessoas começaram a procurar entender o que era que estava acontecendo. O interessante é que quando a benção é sua, vem para o endereço certo, não tem quem tome. Ele não errou a casa. Ele chega na casa de Maquim, chama Maquim e diz: olha, tu tem um grande tesouro aí na tua casa. Tu guardaste um grande tesouro aí na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, dá glória. Nosso Deus, ele é poderoso para mudar a história, para restaurar sonho. Creia tão somente que mudanças após mudanças vai te favorecer. Creia tão somente que Lodebar nunca mais na tua vida. Tome posse desta palavra. Essa palavra, ela tem o poder de decidir a sua vida. Tome posse dessa palavra, que ela tem o poder de mudar a tua história. Lodebar nunca mais. Mas pastor Antônio, como vai ser isso? Não procure entender os mistérios de Deus. Vai dando glória. Vai pegando a bagagem que está suja, colocando tudo em um lugar certo, ou num lugar só, e coloca tudo naquele lugar, porque o Senhor vai fazer uma grande mudança acontecer na sua vida. Creia tão somente, erga a sua cabeça, estenda os olhos para o céu, glorifique o nome do Senhor e entenda que Deus está entrando com uma grande providência para te tirar deste vale do sofrimento, do vale da humilhação. O Lodebar da tua vida está chegando ao fim. Louvado, engrandecido seja o eterno Senhor, Rei da glória. Chegou aquela comitiva com o rei. A comitiva que muda história ainda se aproxima. E o que eu acho interessante para a glória de Deus é que o Senhor, ele jamais vai deixar os seus confusos. Agora, Mefibosete sai para fora. Mefibosete, meu filho, vem para fora. E ele vem. Lá vem aquele menino com um pá de moleta debaixo das axilas. Oh, que coisa linda. Sabe o que Deus faz? Ele restitui o tempo que foi perca. Olha, a coisa de Deus vai acontecer na tua vida, mas é no tempo de Deus. É necessário atravessarmos muito Lodebar na vida. É necessário passarmos pelo vale da humilhação, pelo vale do esquecimento, o vale do anonimato.
aonde as pessoas elas procuram cada vez mais espelhar ou apadrinhar as pessoas que estão numa posição mais bem qualificada. Mas eu quero te dizer que Deus é Deus e o resto é resto. Que Deus está mudando a história da tua história. Não deixa nenhuma dessas palavras cair no chão. Toma posse, usa a tua fé. E se tu não tiver fé de Deus, me ajuda. Deus me ajuda eu prosseguir, Senhor. Eu preciso dessa bênção, eu preciso dessa vitória. Eu preciso chegar até o fim, Senhor. Independentemente, Senhor Deus, do que está acontecendo, eu sei que vai arraiar um brado de vitória me favorecendo. O Senhor te conduza. O Senhor agora, Ele pegue nas suas mãos, como Davi pegou na mão daquele menino descoitado, de moleta, sustenta na mão daqueles meninos firme, coloca ele naquele carro e aquele menino sai olhando de um lado para outro. Eu consigo com a minha conjectura ver Mefibosete agora saindo de Lodebar, olha só, para um lugar de destaque, olhando para um lado, para outro, como se dissesse: estou me despedindo de tu, terra seca. Estou me despedindo de tu, Lodebar. Eu estou me despedindo deste lugar, onde aqui foi uma escola, uma grande universidade, onde houve um grande preparo de Deus na minha vida. Crente, é isso. Ser servo de Deus não começa do alto, não. Ser servo de Deus começa do baixo. Começa lá de baixo ser servo de Deus. A gente entra onde ninguém vê. Ser servo do Senhor não é chegar crescendo e estar na posição de destaque, não. É estar na posição humilhada, aonde o Senhor tem nos favorecido. Eu quero louvar a Deus porque eu sei que o Deus que nós servimos, Ele faz questão de nos abençoar. Ele faz questão de mudar a nossa história. Crê tão somente que Deus, Ele está vendo quanto tu tem se esforçado. E Deus é contigo. Jesus te ama mais que tudo. Ele te ama mais que tudo. A tua vida. Se você puder compartilhar, se você sentir de Deus o desejo de compartilhar essa mensagem, eu não quero que ela tenha muita visualização, não. Eu quero que ela tenha o necessário para abençoar as pessoas. Mas se você puder compartilhar, eu não preciso, irmão, de ser apresentado por ninguém. Eu só preciso ser apresentado por Deus. Eu só preciso estar no anonimato, fazendo a vontade do grande, do poderoso, do meu amigo fiel. Eu preciso, sabe de quê? Eu preciso de me santificar e cada vez mais me aproximar do meu mestre, do meu Senhor. E dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu preciso disso. Eu preciso daquelas pessoas que estão perto de mim se sentir bem recepcionada, ver em mim uma pessoa amiga, um pastor, uma pessoa que pode sentar para ouvir, uma pessoa que é apta a pegar o pão que tem e dividir. Eu quero que essas coisas passageiras passem rápido e que a gente possamos dizer: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e habitarmos na casa do nosso Pai para todo sempre. Amados, vamos encerrar por aqui. Eu queria que os amados abençoassem outras vidas. Quero ser grato a outras pessoas que entraram: Josiane Santana, é isso? Aí de fazer missão, Wellington, Sandrinha, né? Joselma Oliveira, Tiago Silva, minha mãe, minha querida mãe, eu te amo, minha mãe, Maria Catarina, Simone Moraes, Lucas Lucena, Cássia Santos, a paz do Senhor para você, Carmen Gomes, Sayonara Gonçalves, povo de Deus, irmão, Edgilson, João Borges, amigão, povo de Deus, Edilson, que Deus em Cristo fortaleça a cada um, abençoe rique e poderosamente, amém? Uma saudosa paz e um abraço, que Deus em Cristo vos abençoe em todas as áreas, em nome de Jesus.